Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos estudar a parte de operadores relacionais e lógicos e iniciar nosso estudo de comandos de condição. Tá? Então, primeira coisa, o que é uma expressão lógica? Uma expressão lógica é quando eu tenho dois valores do mesmo tipo primitivo e eu faço uma relação entre esses dois operadores. Por exemplo, A é igual a B, C é maior que 5. Então, o resultado de uma operação lógica sempre vai ser um booleano, um verdadeiro ou falso. Eu utilizo os operadores aritméticos para realizar expressões aritméticas. E eu vou utilizar os operadores relacionais para criar uma expressão lógica. Por que eu preciso de uma expressão lógica? Para criar condições dentro do nosso algoritmo. Lembrando, algoritmo da troca de pneu. Eu fazia algumas verificações. Se step está em condições, então, faço a troca do pneu. Se não, eu chamo o borracheiro. Então, isso é uma condição. Quando eu comparo e crio uma expressão lógica. Tá? Quais são os operadores relacionais? Os operadores relacionais são utilizados para comparar dois valores. Esses valores podem ser constantes, variáveis ou até mesmo o resultado de uma expressão aritmética. Tá? Então eu tenho aqui igualdade, quando um valor é igual a outro, quando uma variável é igual a outra. O conteúdo dessa variável for igual. Em linguagem C, C Sharp, Java, Android, igual. A representação de igualdade. Quando eu tenho único e igual, pessoal, é o operador de associação. O que é o operador de associação? Quando estou jogando um valor para dentro de uma variável. Para fazer a comparação de igualdade, são os dois iguais. Tá? Igual. Diferente é o exclamação igual, é o não igual. Maior igual. Menor igual. O resultado obtido de uma expressão relacional é sempre um valor lógico, verdadeiro ou falso. Tá? Então, nós temos as expressões aritméticas e temos também as expressões lógicas. Tá? Quando eu preciso compor uma expressão lógica com duas ou mais outras expressões, eu preciso utilizar os operadores lógicos. Eu tenho o e, que são os dois e's comerciais, que é a conjunção. Quando duas ou mais expressões lógicas precisam ser todas verdadeiras, para o resultado ser verdadeiro, ou se não, eu utilizo o ou, que é a disjunção. São os dois pipes. Essa tecla aí do teclado vai ter utilidade finalmente aí para vocês, tá? Uma vez eu ganhei um teclado sem fio que não tinha essa tecla. Eu devolvi para quem me deu de presente. Falou, olha, não me serve, tá? É a disjunção, onde que uma condição, uma expressão lógica for verdadeira, o resultado final vai ser verdadeiro. Tá? E o não, que é a exclamação, a negação. Algo não verdadeiro é algo
falso. Algo não falso é algo verdadeiro, certo? Aqui o comando de atribuição igual, que nem eu havia comentado com vocês, é só para jogar um valor dentro de uma variável, certo? Vou mostrar para vocês um exemplo na prática da criação e da utilização de uma expressão lógica, tá? Eu vou abrir aqui o Dev e vou criar um novo projeto para nós testarmos, tá? Então aqui, ó, projeto, console, projeto C, tá? Eu vou gravar lá numa pasta que eu já reservei. Aqui já está a nossa estrutura. Então, eu vou mostrar alguns exemplos de expressões lógicas para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui o comentário só para lembrarmos. Aqui, ó. Operadores relacionais, tá? Nós temos igual, diferente, maior, maior igual, menor e menor igual. E também temos os operadores lógicos. Vamos ter o e, o ou e o não. Tá? Nós temos os três operadores lógicos. Tá? Então vamos lá. Eu vou criar algumas variáveis. Tá? Criei algumas variáveis, números inteiros aí, certo? Legal, pessoal? Podemos fazer nossa operação lógica aqui. Lembrando que computador é um sistema binário, onde que 0 é falso, é não, e 1 é verdadeiro, é sim. Tá? Então, eu posso obter o resultado lógico, em vez de true ou false, como um resultado inteiro, 0 ou 1. A representação é só o formato diferente, tá? Então aqui, A maior que B, né? Eu posso imprimir esse resultado. Ó. Tá? Vamos fazer outras expressões lógicas aqui, ó. A diferente de C. A diferente de C. C maior ou igual a A. C maior ou igual a A. Tá? Então, o que vai ser feito aqui? Os valores que estão associados às variáveis
serão utilizados para obter o resultado da expressão lógica. Então, por exemplo, 5 é maior que 3? Verdade. Então, ele vai mostrar 1, que é verdadeiro. A diferente de C, 5 diferente de 7, verdadeiro. Eu não pus nenhuma que é falso aqui, né? Deixa eu pôr uma que é falso, vai. Por assim, ó, B A maior que C. Pronto. A diferente de B, 5 é diferente de 3, verdade. C maior ou igual a A, 7 é maior ou igual a 5, verdade. Vamos testar essas expressões lógicas. Vou compilar. Ali na linha 31 fica... Ah não, B. Vou compilar de novo. E aqui também é C, né? Eu troquei. E vamos executar. Ó, A maior que C, falso. A diferente de B, verdadeiro. C maior ou igual a A, verdadeiro. Tá? Eu vou até imprimir aqui os valores para que nós possamos ver aqui corretamente, tá? Eu vou imprimir aqui o A, vou imprimir o B e vou imprimir o C. Pessoal, por que eu estou usando o percentual D? Porque eu estou usando inteiro. Tá? Se fosse float, eu ia usar percentual F. Porque vai na ordem. Eles, na década de 60 eles fizeram A, B, C, D, E. Barra N é para pular linha. Para pular linha. Olha lá. Ó, onde A é 5, B é 3 e C é 7, 5 maior que 7, falso. A diferente de B, 5 diferente de 3, 1, verdadeiro. C maior ou igual a A, 7 é maior ou igual a 5, verdadeiro. Tá? Então, notem que nós criamos expressões lógicas. Aqui estamos testando somente números, mas poderia testar um número decimal, poderia testar um texto, poderia testar um booleano. Tá? Então, a expressão lógica, o importante é sempre ter dois tipos iguais, comparar dois tipos iguais. Então, se eu estou comparando texto, vou comparar junto com texto. Comparar número, junto com número. Tá? Isso que é importante. Deixa. O valor booleano seria considerado... Então, aqui dando continuidade, pessoal, vamos utilizar os operadores lógicos. Né? Eles são utilizados para obter o resultado de duas ou mais expressões lógicas. Então, tenho duas ou mais expressões, quero obter o resultado final disso. Tá? Então, por exemplo, A maior que B e A maior que C, ele primeiro vai fazer essa expressão lógica e depois esta expressão lógica. Se for verdadeiro e verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Se um dos lados for falso,
o resultado vai ser falso. Por quê? Eu estou utilizando o E. Isso. Vamos fazer aqui, ó, printf. Vamos mostrar esse resultado aqui. Aqui nós estamos utilizando a conjunção, o E. Tem que ser A maior que B e A maior que C. Por outro lado, nós temos a disjunção, que é o OU, que são os dois pipes. A maior que B ou A maior que C, se um dos dois lados for verdadeiro, o resultado será verdadeiro. Tá? Eu posso também, por exemplo, eu posso fazer assim também, pessoal. Olha, B maior que C, ele vai retornar falso. Mas se eu colocar aqui a negação, ele inverte. Tá? Algo não falso é algo verdadeiro. Tá? Então aqui, por exemplo, deixa eu executar para vocês verem. Ó, A maior que B, 5 é maior que 3, verdadeiro. 5 maior que 7, falso. Então ele vai ter verdadeiro e falso. Então o resultado vai ser falso. Quando eu tenho o E, todos os lados precisam ser verdadeiros. Aqui o segundo exemplo. 5 maior que 3, verdadeiro. 5 é maior que 7, falso. Verdadeiro ou falso, resultado vai ser verdadeiro. E aqui a negação. 3 maior que 7, falso. Porém, eu tenho aqui a exclamação. Algo não falso é verdadeiro. Tá? Então, esses são os operadores lógicos. Eu utilizo para realizar a composição de duas ou mais expressões lógicas. Dando continuidade aqui, pessoal, nós vimos nas atividades e nos exercícios da atividade 3 que um programa de computador, um algoritmo, ele começa do topo e vai executando linha a linha, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Isto é uma estrutura sequencial. Tá? Porém, os programas de computador, assim como os algoritmos, precisam ter desvios. Caso ocorra uma determinada situação, o programa precisa fazer uma determinada ação. Se não, ele realiza outra ação. Tá? Isto transforma o processamento em uma lógica mais apurada. Então, aqui um exemplo de uma estrutura sequencial. Igual nós fizemos. Declaro as variáveis, faço a entrada de dados, N1, N2, N3, N4, faço o processamento e exibo um resultado final, certo? Porém, eu preciso obter uma informação mais qualificada. Então, para isto, né, eu utilizo as estruturas de seleção. Tá? São aquelas que permitem alterar o fluxo de execução, de forma a selecionar
qual parte deve ser executada. Então, essa decisão de execução é tomada a partir de uma condição ou de uma expressão lógica. O resultado da expressão lógica que vai determinar se eu vou fazer um bloco de comando ou outro bloco de comando. Se eu vou mostrar na tela se o aluno foi aprovado ou se o aluno foi reprovado. Não basta o resultado aritmético com a média do aluno. Eu quero a informação se ele foi aprovado ou reprovado. Então, para isso, eu vou utilizar uma estrutura de seleção em conjunto com uma expressão lógica para obter uma informação mais qualificada. Então, nós temos 3 tipos de estruturas de seleção: simples, composta ou encadeada. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a estrutura de seleção simples, tá? Para nós conseguirmos ter bastante experiência através dos exercícios para se tornar algo automático para nós, tá? Então aqui, pessoal, a palavra if em inglês significa se, tá? Então, em diversas linguagens nós utilizamos essa estrutura. Linguagem C, em C Sharp, em Java, em várias linguagens nós temos essa estrutura. C, abre parênteses, condição. O que é essa condição? É a expressão lógica. Eu vou colocar uma expressão lógica aqui dentro. Por exemplo, média é maior ou igual a 6. Caso verdadeiro, vai ser realizado, vai ser executado os comandos que estão dentro deste bloco. Só um minutinho aqui, pessoal. Dentro desse bloco, notem que nós temos um abre-chave, fecha-chave. Então, se esta condição me retornar verdadeiro, vai ser realizado os comandos que estão entre o abre e fecha-chave. Quando eu tenho um bloco de comando, o que é um bloco de comando? Abre e fecha chaves, tá? Eu não tenho ponto e vírgula. Então, quando eu tenho uma chave, eu não tenho ponto e vírgula do lado de chave, tá? Um bloco de comando, ele vai delimitar um pedaço do código. Pode ser dentro de um comando de seleção que nem estamos vendo aqui, pode ser dentro de um método, igual nós estamos vendo aqui. Tá? Dentro de um comando de repetição. Então, um bloco de comando, deixa eu voltar aqui, né? Ele delimita um conjunto de código. Tá? Então, quando nós utilizarmos o comando de seleção, quando verdadeiro, ele vai realizar os comandos que estão dentro do abre e fecha a chave. Pessoal, um dos erros mais comuns é se confundir com as chaves. O que eu recomendo? Já abre, pula algumas linhas, já fecha. Tá? Deixa ali na mesma coluna. Isso facilita para que vocês não se percam entre as chaves. Tá? Então aqui um exemplo utilizando o comando de seleção simples. Li as variáveis, né? Fiz o processamento e aqui, pessoal, o mais importante, se, olha a expressão lógica aqui, estou utilizando um operador relacional, se média, se MA maior ou igual a 7,
Caso isso for verdadeiro, ele vai mostrar aprovado. Tá? Ele vai mostrar aqui aprovado. O printf tem ponto e vírgula. Por quê? Ele não tem uma chave aqui nele, né? Eu só não vou ter ponto e vírgula perto da chave. Mas o que tiver aqui internamente, ele tem o ponto e vírgula normal. Ok, pessoal? Dúvidas até aqui? Legal. Eu tenho também a seleção composta. O que é a seleção composta? Quando eu tenho e trato o lado verdadeiro, quando eu também trato o lado falso. Então aqui, se a expressão lógica for verdadeira, eu vou ter um abre e fecha. E aqui eu vou ter os comandos caso verdadeiro. Else, se não. Tá? Eu vou ter o abre e fecha a chave do else. Esse vai ser os comandos caso a expressão lógica for falsa. Tá? Eu posso ter um if sem else, mas eu não posso ter um else sem if. Tá? O if sem else é a seleção simples. Quando eu trato os dois lados, quando eu trato o lado verdadeiro e trato o lado falso, eu tenho uma seleção composta. Sim. Se o if for falso aqui, ele cai no else. Ele pula. Ele pula para a próxima linha. Nesse exemplo aqui, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Vai interromper o programa. Tá? Neste caso, ele trata os dois. Ele mostraria só a média. Não. Isso. Exatamente. Sempre se o resultado da condição lógica, da expressão lógica for verdadeiro, ele faz o bloco do if. Sempre verdade. Tá? Aqui vai retornar verdadeiro. E aqui vai ser ao contrário. Não é necessário. Tá? Pode. Vamos ver aqui, pessoal. Olha, vai declarar as variáveis, vai fazer a entrada de dados, certo? Vai calcular a média, vai testar. Se média maior ou igual a 7. Caso verdadeiro, ele vai executar aqui, ó, aprovado. Se não, reprovado. Tá? Se a expressão lógica me retornar verdadeiro, ele vai imprimir aprovado. Se não, ele vai exibir reprovado. Tá? Vamos transcrever esse exemplo aqui. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer esse exemplo que nós vimos, tá? Então eu vou criar aqui, ó, float. Vamos pôr aí, P1, P2, P3, P4, certo? E média. Eu vou ler, né? Vou fazer a entrada de dados. Informe AP1. Vou ler AP1.
Vou ler a P2. Vou ler a P3. E vou ler aí a P4. Vou fazer o processamento. Pessoal, o if, assim como as expressões lógicas, fazem parte do processamento. Tá? As expressões lógicas fazem parte da obtenção da informação. Tá? Então aqui, primeiro eu vou fazer uma expressão aritmética para poder calcular a média. P1 mais P2 mais P3 mais P4, dividido por 4. E aí eu vou criar aqui o comando de seleção composto. Se dentro do parênteses, pessoal, vai ficar a expressão lógica. Então aqui, média maior ou igual a 6. Se o resultado disso for verdadeiro, eu vou abrir e fechar chaves, tá? O dev já vai até fazer isso para você. Eu costumo dar um espaço aqui, dar uma tabulação. Para quê? Para dar a impressão, a sensação que os comandos que estão dentro do abre-chave estão contidos. Então, por exemplo, printf aluno aprovado. Vou até mostrar a média dele aqui, ó. Pessoal, notem o seguinte, se eu coloco o cursor aqui, ó, ele já vai deixar em vermelho onde está abrindo. Tá? E não sei se dá para vocês enxergarem, tem uma linha tracejada. Se você coloca próximo assim, ó. Se você coloca o cursor próximo, ele já marca onde está abrindo, onde está fechando, né? Então, eu fiz o bloco de comando caso verdadeiro. Vamos também programar caso falso. Senão, tá? Ó, ele já abre e fecha, ó. Vamos colocar aqui aluno reprovado. Independente se ele entra no if ou se ele entra no else, ele vai convergir para o final aqui. Tá? Por quê? É igual no fluxograma. As linhas se encontram no final. Aqui é a mesma coisa. Eu posso ter executado if ou executado else. Eles sempre vão convergir para o final. Vamos testar. Compilando, executando. Aluno aprovado. Ele tirou 6,25. Vamos executar uma aqui para ele ficar reprovado. Aluno reprovado. 3. Então, além da informação da expressão aritmética, eu também tenho um resultado da expressão lógica.